Olá, este é o ATV Português. O meu nome é Lada Filatova e hoje nós vamos falar com o Dom Paulo César Costa, o cardeal brasileiro e arcebispo de Brasília, que está atualmente na Ucrânia em visita. Bom dia, Sua Eminência. Bom dia. É a sua primeira vez na Ucrânia? Sim, a minha primeira visita à Ucrânia. Já tinha ouvido falar tantas vezes da Ucrânia, lido tantas notícias, visto nas TVs tantas notícias, mas pessoalmente na Ucrânia é a primeira vez. E o que trouxe o senhor para a Ucrânia justamente agora, neste momento, e qual foi o objetivo desta visita? Me trouxe o convite dos bispos ucranianos para presidir uma missa da peregrinação anual que fazem ao santuário de Berdeshiv, da Nossa Senhora do Escapulário, que é uma peregrinação anual que a igreja ucraniana faz, que os católicos ucranianos fazem, e me convidaram para presidir essa Eucaristia. E por isso vim para presidir essa Eucaristia, mas vim também para encontrar o povo ucraniano, para participar um pouco das suas dores, das suas alegrias, dos seus sofrimentos, para também trazer a solidariedade da nossa igreja com o povo ucraniano neste momento e também a solidariedade do Papa Leão XIV. Durante a sua visita, você visitou Lutsk e Lviv, que recentemente sofreram bombardeios por parte do exército russo. O senhor teve uma oportunidade de ver os efeitos desses bombardeios e qual foi a sua impressão em geral dessas cidades? Eu visitei Lviv, né, e aqui Kiev. Ainda vou depois continuar a visita, ainda segunda-feira. Vou à cidade do presidente da conferência. Em Lviv tive a possibilidade de ver o cemitério, onde estão os soldados que caíram com a guerra, que perderam suas vidas, o que toca o coração, que nos faz silenciar diante do horror, diante de tantas vidas ceifadas, o que nos faz silenciar diante de tanta gente, tantos jovens que tinham um futuro pela frente e a guerra lhes ceifou. O sofrimento de tantas famílias que perderam seus entes queridos. Ontem tive a possibilidade aqui em Kiev de visitar também um hospital, onde os soldados são recuperados, e ver a dor de tantas mães, ver a dor de tantas famílias que têm pessoas feridas, mães que perdem seus filhos, que veem seus filhos mutilados pela guerra. Tive a possibilidade de ver também a destruição que mísseis causaram, seja aqui em Kiev, seja também em outras partes, o que mostra o horror de uma guerra, que mostra que uma guerra só traz destruição, só traz morte, o que mostra que a guerra não pode ser o caminho do mundo. É preciso os seres humanos aprenderem que é preciso resolver os conflitos através do diálogo. É claro que aqui nós estamos falando de uma invasão, né? Não é simplesmente uma guerra, porque a Ucrânia não quis a guerra, mas ela foi invadida pela Rússia e ela tem que se defender. Todo povo tem o direito à sua liberdade, todo povo tem o direito de continuar o seu caminho como povo, como nação livre, que é o que a Ucrânia está buscando fazer mediante essa invasão russa. E, na sua opinião, a sociedade brasileira está suficientemente informada sobre o que está acontecendo aqui na Ucrânia? Está. Quer dizer, não é que todas as notícias chegam ao Brasil, não é que todas as notícias chegam ao mundo. Né? Uma coisa é a gente ver as notícias pela TV, outra coisa é viver essa realidade, é sentir, é ver com os próprios olhos toda essa realidade. Sim, muitas informações chegam, mas não se chega ao horror que a guerra causa na vida de um povo, na vida de uma sociedade, na vida das famílias, na vida das pessoas. A guerra ela só traz destruição. Ela bate as pessoas psicologicamente. Todas as noites, como ontem, nós pudemos experimentar um pouco o som dos drones, o som das sirenes. Isso é o horror que a guerra traz, mas que não é só físico, é também psicológico, é como a guerra vai abatendo
também o tecido de uma sociedade, como ela vai influenciando em todos os aspectos da vida da sociedade. É o horror que o mal da guerra traz. Na sua opinião, como a guerra afeta a espiritualidade das pessoas aqui na Ucrânia e em outros países? Como isso afeta as almas das pessoas? Afeta profundamente. Se ela afeta o psicológico, ela afeta a alma, ela afeta o mais profundo do ser das pessoas. É claro que a fé é chamada, nesse momento, a ajudar a sustentar a vida das pessoas, a esperança das pessoas. É preciso ter esperança, é preciso olhar para frente, é preciso ter essa certeza, que a fé nos dá essa certeza de que nós não estamos sozinhos, que o Senhor caminha conosco, que Sua Santa Mãe caminha conosco. A fé nos ajuda, nos sustenta nesses momentos de dor, de horror, de sofrimento, de perdas, de abatimento psicológico. A fé ajuda a sustentar a nossa esperança, ajuda a sustentar aquilo que eu chamo a medida alta da vida, o que é muito difícil manter num tempo de guerra e num tempo de sofrimento. A Ucrânia tem tido uma história muito turbulenta com a luta pela sua independência e com muitos desafios, bem como a América Latina, que teve ditaduras, revoluções e muita dor. O senhor vê alguns paralelos entre a nossa história e a história do povo latino-americano? Vejo o paralelo na luta pela liberdade. São João Paulo II, quando esteve aqui na Ucrânia, ele recordou esse fato, recordou que a história do povo ucraniano é uma história de luta pela liberdade. E se olharmos um pouco, seja a história recente, seja a história que a Ucrânia está vivendo nesse momento, é a luta pela liberdade, a luta por ser uma nação livre, por ser um povo livre, um povo que foi oprimido tanto tempo pelo regime soviético e que conseguiu, pelo comunismo, que conseguiu depois alcançar a sua liberdade, e depois vem a guerra, vem de novo essa invasão da Rússia, e é um povo que está lutando o quê? Para ser livre. Está lutando pela sua liberdade. Também a história política da América Latina nos últimos tempos, ou pelo menos ali o tempo em que vivemos, seja das independências da América Latina, seja depois também o tempo em que vivemos os regimes autoritários, foi uma luta pela liberdade. Também nós conseguimos virar essa página da história e entrar num momento novo, de mais liberdade. O ser humano foi criado para ser livre, e tudo aquilo que oprime a liberdade do ser humano oprime o ser humano. Foi o que o povo ucraniano experimentou, é aquilo que o povo ucraniano está experimentando ainda, está lutando para que essa guerra termine, está lutando para ser livre. Foi também o que o povo da América Latina experimentou, mas graças a Deus em muitos países é página virada, mas em outros ainda não. A América Latina vive ainda a experiência de autoritarismo, seja a experiência da Venezuela, seja a experiência também na América Central, tem ali experiências na Nicarágua, onde não se tem liberdade, onde se há opressão política, se há falta de liberdade religiosa. Na América Latina também há países lutando pela liberdade, há povos lutando para serem livres, há povos que hoje ainda vivem formas novas de opressão e que também estão lutando pela liberdade. Talvez não tenham essa mesma resiliência do povo ucraniano, que está lutando, que está... na América Latina, talvez, são regimes políticos que se instalaram e que tiraram a liberdade do povo, estão tirando a liberdade da igreja também. Desde o início da guerra, várias organizações religiosas têm ajudado a Ucrânia como ajuda humanitária. Existe alguma cooperação entre os católicos brasileiros e os ucranianos neste sentido? Existe uma interação entre Brasil e Ucrânia. Ontem encontramos também o embaixador do Brasil aqui na Ucrânia, almoçamos juntos.
e onde ele falou principalmente da ligação cultural que existe entre a Ucrânia e o Brasil, porque existe uma grande comunidade ucraniana no Brasil, principalmente no sul do Brasil, São Paulo. Então existe uma comunidade ucraniana no Brasil que sofre também porque vê seus connacionais sofrendo aqui com a guerra. As notícias que chegam ao Brasil da Ucrânia causam sofrimento também ao povo brasileiro. Claro, existe uma interação, eu diria que a interação maior existe talvez a nível de oração, de estarmos unidos, rezando pelo povo ucraniano. É claro que alguma ajuda já se mandou, mas precisaria ter uma interação maior. Acho que é um caminho onde precisamos crescer, onde o povo ucraniano e também a Igreja Católica que aqui existe precisa sentir mais de perto a solidariedade dos católicos das outras partes do mundo e principalmente do Brasil, que é uma grande nação católica. E ser católico, ser seguidora de Jesus Cristo implica também olhar o outro, a outra, as necessidades do outro, da outra, implica sempre se colocar nesse caminho de ajuda, de solidariedade, de olhar principalmente o irmão sofredor, o irmão, a irmã, sofredor, sofredora. Isso é dever nosso. Penso que é um caminho onde deveremos aprofundar mais, onde a necessidade de uma solidariedade concreta, eu digo sempre que a solidariedade ela é concreta, ela precisa também ser concreta, da Igreja do Brasil com a Igreja da Ucrânia. E o plano da sua visita também incluiu o encontro com o Conselho das Igrejas e Organizações Religiosas da Ucrânia. Com quem vocês... O plano da sua visita incluiu também o encontro com o Conselho das Igrejas e Organizações Religiosas de toda a Ucrânia. Com quem o senhor se reuniu e quais temas foram debatidos? Me encontrei com os membros do Conselho, era um grupo, acho que de umas 12, 13 pessoas, que me narraram um pouco, seja o sofrimento que também que o povo ucraniano está vivendo, mas também o sofrimento que, como cristãos, como membro de outras religiões, estão vivendo. Fiquei muito contente com este encontro, mostrou esse conselho, me parece bem aquilo que Papa Francisco fala na Fratelli Tutti, quer dizer, devemos lutar cada vez mais para construir uma sociedade de irmãos. E ali mostra que as religiões, elas não podem dividir o ser humano, mas as religiões, elas devem ser caminho de luta pelo bem. As religiões, aquilo que nós chamamos, elas trazem em si um depósito ético, um depósito do bem. As religiões, elas têm que ser comprometidas com as grandes causas do ser humano, com as grandes causas da vida de uma sociedade, com as grandes causas da vida da humanidade. É claro que é normal que cada religião tenha a sua doutrina, cada religião tem a sua concepção, mas todas devem convergir para o bem, todas devem convergir para que se busque caminhos de dignificação do ser humano, caminhos de luta pela paz, de luta pela justiça, caminhos de dignificação da vida de uma sociedade. Isso eu encontrei no Conselho, onde se percebe que o Conselho assume essas grandes pautas, onde percebe a união dos homens e mulheres que professam alguma fé aqui na Ucrânia contra esse horror da guerra, contra o horror daquilo que está acontecendo com o povo ucraniano, e a união também de todos pela liberdade. A liberdade é uma causa que tem que empenhar todo ser humano, porque o ser humano não foi criado para ser escravo. O ser humano não foi criado para ser submetido à escravidão de outro. Nenhum povo foi criado, construiu a sua história para ser submisso a um outro povo. A história nesse sentido, a história de liberdade. Todos nós queremos caminhar e caminhar livremente. E é bonito ver todos os homens e mulheres que professam alguma fé aqui na Ucrânia empenhados nessa luta. Empenhados por aquilo que eu chamo também a verdadeira laicidade do Estado. Estado laico não é Estado ateu.
Estado laico é o Estado que protege todas as religiões, que permite que todas as religiões possam exercer seus atos de culto livremente, possam exercer suas atividades livremente, possam possuir seus espaços para exercerem suas atividades. Isso aqui na Ucrânia eu acho que é um caminho que deve prosseguir ainda, né? Aqui se tem muito, pelo que eu percebi, se tem muita história ainda de tantos bens que foram confiscados no tempo do regime soviético e que precisam, com tranquilidade, através do diálogo, serem também restituídos, tantas coisas, serem restituídas às religiões, para que elas possam continuar com liberdade, seja exercer sua missão religiosa, seja exercer sua missão caritativa, sua missão de promoção do bem e do bem, principalmente o bem concreto para a vida concreta das pessoas. Em uma das suas declarações recentes, o recém-eleito Papa Leão chamou a agressão da Rússia de uma verdadeira invasão imperialista e chamou atenção aos crimes de guerra, enquanto o Papa anterior, Papa Francisco, diversas vezes evitou chamar a Rússia de agressora. Na sua opinião, a posição do novo Papa difere radicalmente da posição do anterior? Acho que o Papa Leão é um Papa americano que viveu um bom tempo no Peru, não é? Mas traz em si essa marca de ser também um americano. O americano ele é mais prático, ele é mais... eu acho que marca uma continuidade na descontinuidade. O Papa Francisco condenava a guerra, falava sempre da marturiata ucraína, e Papa Leão foi mais incisivo no condenar, não é? Me parece que é uma postura que vai cada vez mais num crescente, mostrando que é de fato uma invasão imperialista, que é preciso se colocar fim a esta invasão, é preciso se colocar fim a este horror da guerra. É claro que o caminho deveria ser os chefes das grandes nações sentarem, de certa forma, buscarem achar uma solução. É claro, a solução precisa passar pela Rússia. A Rússia precisa entender que aquilo que ela está fazendo não se faz. Ela invadiu um país livre, ela está impondo um peso, ela está impondo uma guerra a um país livre. Né? Preciso, claro, a solução precisa que a Rússia, em primeira pessoa, seja envolvida e aceite essa decisão. Não é? O problema é que não se vê muito com clareza um caminho de saída, mas se precisa continuar a condenar com força a invasão e se precisa buscar caminhos de diálogo que ponha fim a esta guerra, que ponha fim a todo este sofrimento que o povo ucraniano está passando, toda essa destruição que está causando, seja no país, seja na vida das pessoas, na vida das famílias, no psicológico das pessoas. É preciso colocar fim a esse sofrimento todo. Agora a Ucrânia está buscando a paz, mas também a justiça para punir a Rússia pelas ações destrutivas que ela está fazendo. E, além disso, o nosso país está tentando retornar cerca de 20 mil crianças que foram deportadas ao território da Rússia. Na sua opinião, a Igreja Católica pode desempenhar algum papel nesses esforços? Pode. Pelo que eu sei, a Igreja Católica está buscando diálogo com a Rússia, na busca de ajudar a trazer essas crianças de volta, crianças que foram levadas da Ucrânia, que foram raptadas da Ucrânia. A Igreja está buscando, através do diálogo, trazer essas crianças de volta. A Igreja está buscando fazer o seu papel. Mas não é que a Igreja ela consegue dialogar, ela consegue buscar abrir diálogo, consegue envolver outras nações, mas não consegue mais do que isso. Não acho que o Vaticano está buscando fazer aquilo que pode, outras partes do mundo estão buscando fazer aquilo que pode. É preciso continuar, é preciso fazer, no bom sentido, diálogo, mas um diálogo que leve a Rússia a perceber que é preciso trazer de volta essas crianças, é preciso que elas possam crescer nas suas famílias
aqui na Ucrânia, é preciso perceber que aqui é o futuro delas. É claro que a luta pela justiça deve continuar. Não sei como fazer a Rússia pagar por aquilo que ela fez, mas é preciso. Não existe paz sem justiça. A paz implica sempre, se a paz implica perdão, a paz implica justiça também, não é? E acho que não pode também ficar impune um país destruir o outro, um país invadir, um país destruir e depois simplesmente se retirar e todo o mar de destruição que a guerra trouxe ficar ali impune. Isso não pode. É preciso que a humanidade encontre mecanismos. Hoje eu não vejo que exista mecanismos que façam um país pagar uma destruição dessa, mas é preciso buscar. É preciso, na minha visão, o mundo se repensar um pouco. O mundo ainda vive com os mecanismos que nasceram ali no pós-Segunda Guerra Mundial, que na minha percepção não respondem mais aos desafios da sociedade hoje. O mundo está se voltando de novo a ser um mundo violento. O século passado foi século de 2 grandes guerras mundiais. Se pensava que o novo milênio fosse ser uma realidade diferente. E ao contrário, o novo milênio começou como um milênio de guerras. Papa Francisco falava de uma guerra mundial em pedaços. E são mais de 25 conflitos armados no mundo hoje. É preciso criar novos mecanismos que verdadeiramente obriguem os países a lutar pela paz, onde haja um compromisso por um presente, por um futuro de paz. O mundo não tem mecanismos hoje que obriguem um país a sair do outro, não tem mecanismos onde o mundo se une, se existe uma agressão, une para defender aquele que está sendo agredido. É preciso criar novos mecanismos que respondam às exigências do mundo de hoje. Hoje, infelizmente, não existem mecanismos, não existem instituições internacionais que possam obrigar um país a restituir, que possam obrigar um país a reconstruir aquilo que destruiu. É claro que não se reconstrói na sua totalidade, porque o dano psicológico, o dano humano, o dano nas famílias, isso não se reconstrói. Mas não existem mecanismos que conduzam um país a algum tipo de reparação. O mundo precisa se repensar nesse sentido, onde o mundo seja um mundo comprometido com a paz, comprometido com o bem, um mundo que diga não às agressões e não à guerra. E voltando aos jovens e aos menores, em 2013, o senhor desempenhou o papel de um diretor administrativo do Dia Mundial da Juventude, organizado por Igreja Católica. O senhor tem algumas ideias como é possível promover o diálogo entre os jovens ucranianos católicos e os brasileiros? Sim, penso que sim, seria muito interessante interações onde jovens ucranianos pudessem visitar o Brasil, onde jovens brasileiros pudessem visitar a Ucrânia, pudessem fazerem tantas atividades em conjunto. Seria muito interessante uma interação nesse sentido, interações que podem ser feitas também online, interações que podem ser feitas hoje através de tantos meios, mas eu acho que é um caminho muito interessante, é coisa que nós podemos, voltando, pensar e levar adiante, onde os jovens brasileiros possam ajudar também a sustentar a juventude ucraniana nesse momento, possam trazer um pouco de esperança para a juventude ucraniana, onde os jovens ucranianos possam falar dos seus sofrimentos, de suas dores, de suas angústias, também de suas esperanças, e se sintam apoiados por jovens de outras partes do mundo. Isso é algo que não só nós brasileiros podemos fazer, mas acho que a Igreja pode fazer muito nesse sentido. E que imagem, na sua opinião, o senhor vai levar consigo de volta para o Brasil, a imagem da Ucrânia? Eu vou levar a imagem de um país bonito, de um povo bonito, de um povo que luta pela sua liberdade, de um povo que tem uma resiliência sem igual, de um povo que tem uma grande tradição cultural. Vou levar uma imagem muito positiva e vou levar também a imagem da dor
que essa guerra está causando no povo ucraniano. A imagem de destruição, a imagem de famílias destruídas, a imagem de uma mãe chorando com a dor de ver seu filho mutilado, de tantas vidas ceifadas, a imagem do cemitério de tantas vidas ceifadas pela guerra. Vou levar uma imagem positiva do povo ucraniano, uma imagem bonita do povo ucraniano, um povo de fé, um povo de esperança, um povo que luta pela sua liberdade e, ao mesmo tempo, o horror dessa guerra que a Rússia está impondo, esse horror do mal que a Rússia está impondo ao povo ucraniano. E o que lhe dá esperança diante de todo esse sofrimento, tanto na Ucrânia como também no Brasil, que tem os seus próprios desafios? O que nos dá esperança é a fé. Primeiro, aqui no povo ucraniano, toda a tradição cultural do povo ucraniano, um povo que tem uma história de luta pela liberdade, um povo que lutou no decorrer da história pela liberdade e continua lutando pela liberdade. E o que mostra é a resistência do povo ucraniano nessa invasão dos russos, né? Um povo que luta pela sua liberdade. Um povo de fé, um povo onde se vê através das igrejas, um povo de fé, e onde a fé nos dá essa certeza. A fé nos dá essa certeza que nós não estamos sozinhos. A fé nos dá a certeza de que o Senhor caminha conosco, de que o Senhor é uma presença na nossa vida. A fé nos faz sempre olhar o presente e olhar o futuro, olhar sempre com esperança. A fé nos faz ter esperança. A fé faz com que o povo ucraniano tenha esperança, e é bonito a gente ver a dor das pessoas, mas como me chamava muito a atenção quando visitei o hospital, a conversa com o diretor do hospital, né? Eu falava em italiano e o Monsenhor Alessandro fazia a tradução, ele falava também ucraniano e o Monsenhor Alessandro fazia a tradução, onde ver a força daquele homem, a força do povo ucraniano, como as pessoas estão sofridas, mas como elas estão cheias de esperança. Como o horror da guerra está batendo, mas é um povo resiliente, um povo que consegue colocar suas forças, suas energias nesse momento para lutar pela liberdade. E tenho certeza que neste colocar as energias todas para lutar pela liberdade, a fé tem um papel fundamental. Esse senhor falava da sua fé, esse senhor falava de como a fé é importante para ele, como o seu caminho de fé é importante. A fé, ela nos faz esperar. A fé, ela nos faz olhar o futuro. A fé, ela nos faz perceber que o Senhor está conosco, que algo novo pode acontecer na história, que algo novo, que o Senhor sustenta a história, que o Senhor vai nos ajudando, que Ele vai nos fazendo ver luzes onde às vezes a gente não consegue ver tantas luzes. E que mensagem o senhor gostaria de transmitir aos católicos brasileiros à luz do que viu aqui na Ucrânia? Eu gostaria de dizer aos católicos brasileiros que aqui tem um povo muito bom, aqui tem um povo que luta pela sua liberdade, aqui tem um povo de fé, aqui tem um povo de uma profunda resiliência. E que a nossa igreja, nós católicos brasileiros, precisamos ser mais solidários com o povo ucraniano, seja a nível de oração, seja a nível de acompanhá-los também com a nossa solidariedade concreta. E gostaria também de pedir aos nossos governantes que olhassem com um pouco mais de carinho pelo povo ucraniano. Mediante o horror da guerra não se pode ter ambiguidade. É preciso condenar a guerra. Mas para o diálogo não se pode condenar. Não, é preciso dialogar sim, é preciso dialogar, é preciso não fechar o canal de diálogo com a Rússia, mas não se pode assistir imóvel o mal que está acontecendo, o horror da guerra. Diante do horror da guerra, diante do horror do mal, não se pode calar. Quer dizer, é preciso, e acho que nesse sentido o Brasil faz parte dos BRICS, né, onde a Rússia também faz parte, onde a China faz parte, onde eu tenho a impressão que os BRICS podem fazer mais. Quando eu digo que podem fazer mais, quer dizer, acho que a China pode ajudar a intervir
nessa guerra e fazer com que essa agressão da Rússia pare. O Brasil, acho que pode ter um papel mais positivo. A Índia pode ter um papel mais positivo. Quer dizer, é preciso a comunidade internacional sair um pouco da sua ambiguidade. É preciso que a comunidade internacional se mova. Diante do mal, não se pode assistir inerte. É preciso condenar e é preciso condenar com veemência. Sua Eminência, agradeço muito pela conversa e obrigada por fazer esta visita aqui na Ucrânia. Eu que agradeço essa possibilidade também de estar aqui conversando com você, também falando essa possibilidade de falar um pouco do que vi, do que aqui vivi, dos meus sentimentos que essa visita trouxe. Espero que o povo ucraniano continue lutando pela sua liberdade, espero retornar uma outra vez aqui na Ucrânia e encontrar um povo livre, um povo já sem essa invasão, um povo que continua seu caminho de liberdade com alegria, com esperança. Obrigada pelos votos.